Fala galera, estamos chegando para mais um episódio da série sobre REST API e hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto. A gente vai implementar novos serviços, explorar mais métodos do protocolo HTTP, como POST, PUT, DELETE, além de utilizar também o TDD, o Test Driven Development, para evoluir a nossa API. Bem, falando em API, esse vídeo tem o apoio da Link API, que é uma plataforma completa de integração, totalmente escalável, 100% brasileira e principalmente feita de dev para dev. Então, se você possui grandes desafios no desenvolvimento de integrações, na automação de fluxos, na gestão dessas APIs, sua empresa está passando por essa transformação digital, você precisa conhecer a Link API e eles liberaram um trial de 14 dias para você testar todo o poder da plataforma. Então, clique aqui no link da descrição e faça um teste gratuito. Bem, se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações, porque só assim você vai ficar sabendo em primeira mão de todas as novidades, dos vídeos novos que são lançados semanalmente. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Muito bem, então vamos começar. Lembrando que todo o código-fonte que a gente escreve fica armazenado no GitHub e o link está aqui na descrição e cada episódio fica numa pasta. Assim, a gente tem uma espécie de versionamento ao longo do tempo e fica mais fácil para você acompanhar. Bem, no episódio anterior, a gente criou o nosso projeto, definiu parte das bibliotecas que a gente vai usar, nada impede que a gente mude isso ao longo do tempo, tá? Definiu as responsabilidades das camadas e, mais do que tudo isso, exercitou esse funcionamento, indo desde o teste, passando pela camada de roteamento que está recebendo essa requisição, delegando para a camada de serviço, indo até a camada de dados e interagindo com o banco, né? Então, isso foi importante para a gente ter uma base mais sólida para a partir de agora evoluir criando novos serviços. E aí para isso a gente vai usar o TDD, que é o Test Driven Development, para guiar o nosso desenvolvimento por testes. Então agora a gente vai precisar trabalhar um pouco nos testes para começar a evoluir esse conceito que a gente está usando, né? Primeira coisa é que na minha visão, não é muito interessante existir essa dependência para o que já existe numa base de dados. O ideal é que o nosso teste seja o mais atômico possível, né? Ou seja, ele gera valor por si só, ele é independente, você pode rodar ele de forma direta, sem que tenha que existir alguma coisa, algum cenário prévio. Se tiver que existir, você tem que criar e depois destruir, tá? É um pouco do que a gente vai fazer aqui, teste a teste. Então, eu vou deletar um pouco desse cenário que já existia, né, para que a gente recrie isso de uma outra forma. E além disso, em alguns lugares, por exemplo, aqui, ó, a gente deixou vários métodos pré-implementados aqui na nossa camada de roteamento. E é isso que eu me refiro que é interessante que a gente crie sob demanda, que a gente crie conforme os testes vão evoluindo. Então, vamos deixar o projeto todo um pouco mais simples, tá? Primeira coisa bom, para que eu possa pegar posts, eu tenho que primeiro criar esses posts, né? E aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou obter a camada de serviço, então post service é igual a require, se eu estou na pasta testes eu volto vou para a pasta service e aí pego posts service, tá? Bem, feito isso, qual é a ideia? Se eu estou querendo conferir se tem, por exemplo, 3 posts na minha base de dados, então vou fazer o seguinte, ó, post service.save post e aí a gente vai passar title e vai passar contents, tá? Deixa eu chamar atenção para mais uma coisa aqui. Eu sei que é muito normal que a gente queira dar nomes. O post vai se chamar introdução ao Node.js, aí eu vou vir aqui no conteúdo, eu vou colocar alguma coisa. Entende o seguinte, tudo que servir para nos distrair durante esse processo e para gerar objeção muitas vezes, tem gente que gosta de usar nome de super-herói, tem gente que gosta de usar nome de algum desenho animado, alguém vai acabar questionando, mas isso é ruim. Eu acho besteira, tá? O que eu costumo fazer já há bastante tempo e que para mim funciona bem é o seguinte:
a gente pode criar dinamicamente textos randômicos, né? Então, existe uma biblioteca, né, um módulo no Node, que é o módulo Crypto, que a gente pode usar para isso. Dá para fazer de várias maneiras, tá? Ó, vou fazer um require aqui no Crypto. Eu não vou precisar instalar, porque ele já é um módulo nativo do Node.js, né? E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou criar um método chamado generate. Claro que você pode customizar um pouco mais para, de repente, dizer quantos caracteres você quer gerar. Fica a teu critério, tá? Bem, e aí eu vou fazer, ó, crypto. Ponto. E aí eu vou fazer um random bytes para que a gente possa, ó, gerar isso dinamicamente. Eu vou converter para uma string no formato hexadecimal e pronto. Uma vez que eu invoque esse generate, ele vai gerar strings aleatórias para mim e elas são mais que suficientes para que eu possa usar nos meus exemplos, né? E deixa o teste menos viciado. Bom, uma vez que eu tenha chamado o save post, obviamente eu vou pegar esse resultado, né? Vou chamar aqui de post 1, post 2 e post 3. Então, repara que eu estou fazendo a criação de um cenário. Entenda que teste é uma estrutura de given, when, then, né? Aqui, ó. Given, que é o dado que, né? When, ou seja, quando acontecer alguma coisa, né? Quando acontecer. E aí, then, né? Então, eu vou ver, por exemplo, expect posts to have length of 3. Entendeu? Então, sempre segue um pouco esse cenário. Dado que, quando, então. Entenda que se eu tentar executar esse teste aqui, provavelmente ele vai falhar porque não existe save post, no data não tem o insert ainda também para que a gente possa colocar no banco de dados e tá tudo certo, não tem problema. Vamos deixar aí bonitinho, né? Vamos entrar aqui no daemon server. Eventualmente alguma coisa vai quebrar durante o teste e faz parte, é isso mesmo, né? E aí eu vou fazer um npm test, tá? Ele vai quebrar, isso é fato. Ele vai dizer, olha, e eu acho que essa é a parte mais legal do TDD. Ele te dizer, olha, save post is not a function. Porque você criou um objetivo. Olha que legal. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não fico na dúvida. Eu vou criar um pouco de código que interage com o banco. Vou criar um pouco de código que testa. Vou criar um pouco de código que trata uma requisição. Não. Eu vou direto lá. Ó. Exports, save post. Você repara que eu nem sei ainda o que eu vou fazer dentro desse método, né? Se eu rodar de novo o teste, ele vai dizer, não, agora é legal. Agora o save post já existe, mas absolutamente não faz o que você disse que ia fazer. Então tá. Então vamos agora em diante, né? Postsdata.savePost. Repara que eu estou passando um post, então eu recebo esse post aqui, repasso para lá. Muitas vezes a gente faz aqueles coding dojosos, aqueles katas, que são uma espécie de treinamento para TDD, e eles são muito pragmáticos, do tipo assim, cada pequena transformação você tem que ver o teste quebrar e tem que implementar. Não precisa ser tão pragmático. Você pode ir lá e já saber, assim, olha, o save post vai receber post, eu vou chamar postdata. Por exemplo, precisaria ver quebrar para eu ir lá no postdata e implementar? Precisaria necessariamente ter esse nível de disciplina de dizer assim, não, olha, agora postdata.savePost não existe. Não precisa. Você pode vir aqui e dizer exports, savePost, é uma função que recebe post. Agora, ó, return, então, database.one, esse ponto .one quer dizer eu espero que volte alguma coisa, né? Insert into blog post. Ó, agora é interessante, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou especificar quais são as colunas que eu quero inserir, title e contents, e os values. Lembrando que isso aqui é SQL mais básico, né? Algumas coisinhas de Postgre, mas você pode usar o banco de dados que você preferir.
Tá? E eu vou dar um returning asterisco para voltar o registro que eu acabei de inserir e vou indicar post.title, post.contents, lembrando que provavelmente isso vai crescer um pouquinho ao longo do tempo. Né? Muito bem. Vamos rodar para ver o erro que vai dar? Ele diz que passou. Não sei se eu confio muito, então vamos olhar aqui, asterisco from blog.post. Tá lá. Funcionou. Title. É aqui que eu me refiro, né, de você gerar uma string aleatória. Assim você não precisa ficar pensando muito. Nossa, que nome eu vou usar? Nome de pessoa. Cria geradores. Né? Só que tem um detalhe interessante. Se eu rodar esse teste novamente, provavelmente ele vai quebrar. Porque, quer ver uma coisa? Primeiro é o seguinte. Deixa eu ver quantos... já estou com 6 aqui, então... Deixa eu ver porque ele não quebrou. Não quebrou porque eu não coloquei o await. Não deu tempo de esperar para quebrar. Então, coloquei os awaits. Já tem 6, então provavelmente agora vai quebrar. Agora foi. Então, quer dizer, cada vez que eu executo esse teste, ele quebra mais. Você vê que era para ter quebrado naquele passo anterior. Estava com 6, tanto que agora está com 9, mas a falta do await não deu tempo. Ele acabou fazendo a requisição antes, né? Então, sempre que eu executar esse teste, olha só, ele vai quebrar porque cada vez mais vão existir registros na base e não faz sentido eu a cada teste ter que ficar fazendo isso aqui, blog.post. Eu não tenho que preparar dado manual, para que daí, agora que eu vou executar vai passar. Mas aí, de repente, se eu executar novamente, não vai passar. Você vê que interessante, ele até dá uma travadinha para sair do Jest, por quê? Porque eu estou fazendo a interação com o banco de dados, existe um pool de conexões. Então ele espera, até falar de Open Handles aqui, depois a gente coloca, porque ele fica aguardando que essa conexão seja fechada. Tá? Então, vamos ter que resolver essa questão do teste não funcionar sempre. O teste tem que funcionar sempre. Não é assim, executei uma vez, funciona, executei outra vez, não funciona. Então, vamos resolver isso agora. Muito bem, para isso, você repara que uma vez que eu tenha criado esses posts, o ideal é que eu apague, né, no final da execução dos testes. Né? E aí, o que eu posso fazer? Olha, postService.delete post, e como eu peguei o retorno desse post que foi criado, eu posso falar post1.id, e aí eu posso dizer para que os 3 sejam devidamente deletados, lembrando de colocar os awaits. Né? Então, repara que isso aqui é muito importante para quê? Para manter o nosso teste totalmente independente. Tem gente que às vezes cria um teste anterior que muitas vezes faz a criação do registro, outro teste que faz a alteração, outro teste que faz a deleção. Então, quando você volta para o primeiro, funciona. Evite fazer isso, porque senão, quando você quiser executar de forma independente, você não vai conseguir. Tá? Então, mesma coisa, criei, olha o mindset, vou executar. Provavelmente ele vai dizer, além de quebrar, ele vai dizer que não existe. Eu vou até deletar aqui da base, para a gente ver o erro de forma diferente, para poder passar. Né? Vai dizer, olha, delete post não existe. Então, você pode seguir essa disciplina, mas você não é obrigado a fazer isso. Né? Exports, delete post é uma função que recebe ID. Você vê como essa nossa camada de serviço ela ainda está muito fina, ela ainda está muito assim, sem uma personalidade, mas com o tempo isso vai mudar. Tá? É aqui que as regras de negócio vão se concentrar. Return, posts data, delete post. É importante para a gente já estabelecer, olha, o papel dessa camada de negócio. Tá? Só para a gente não atravessar e já começar a acoplar queries diretamente com serviço, ou pior, query com rota, tá bom? Vou mandar deletar o post, vou vir aqui, exports, delete post é uma função que recebe um ID, e aí database.none, não quero voltar nada, delete from, blog post, where id, né? Tem um prepare statement aqui, e eu passo esse ID. Tá?
Bom, criei, fiz aqui. Você repara que eu não estou mexendo ainda em outros serviços, está parado, né? E agora vamos ver uma coisa, ó. Existem 3 aqui na base de dados. Vamos executar, provavelmente vai quebrar, porque ele já vai ter carregado esses 3 anteriores, né? Então, vamos deletar tudo. Ó, tá zerado. Você vê que eu tenho que ficar indo no banco de dados porque eu estou sujando esse banco, né? Não deveria ser necessário fazer isso. E agora vamos rodar. O teste passou, ok. E vamos verificar, ó. Não foram criados novos registros. Não foram criados, mas foram apagados, né? Então não foram mantidos os novos registros que a gente criou. Se eu rodar esse teste várias vezes, ele tem que passar. Essa é a principal sacada. Eu posso rodar quantas vezes eu quiser, né? Sem maiores problemas. Lembrando que fazer assertion com length não é o ideal. Não é o ideal, tá? Só que nesse cenário aqui, obviamente, ele ainda está bem restrito. E a gente não tem um contexto, porque a gente está falando de um blog, né? O blog tem posts, mas esse blog pertence a alguém, então deveria ter uma conta ao redor, um usuário ao redor desses posts. É o blog do Rodrigo, é o blog do João, é o blog da Maria. Quando isso existir, vai ficar ainda mais fácil, porque aí eu posso criar essa conta, esse usuário, rodar os testes, depois apagar. Não vai ter problema, muitas vezes, eu usar uma base de dados que já tem outros dados em ambiente de desenvolvimento. Apesar de que o teste vai ser muito mais ágil, teste de integração, se você usar uma base zerada. Porque a base zerada ela não tem ainda tanto índice criado, ela não tem tanta chave, ela não faz tanta verificação de constraint. É mais simples, fica mais rápido, tá bom? Então, legal, criamos esse nosso primeiro teste. Agora, vamos seguir em frente. Bom, então, vamos tirar esses comentários daqui. Não faz sentido, né? Dá pra gente começar a refatorar um pouco isso aqui. Repara uma coisa, ó. Eu vou começar a criar outros testes agora. Eventualmente, a gente vai copiar e colar esses testes, né? E aí, você vai ver que eu vou começar a duplicar muita coisa. Por exemplo, essa chamada para o Axios, ela poderia, de repente, ser refatorada numa função. Então, ó, should save post. Então eu vou exercitar a criação de um novo post. Então pensa comigo, para criar um novo post eu preciso ter posts previamente criados? Não exatamente. Não no banco, ó. Vou tirar daqui e vou tirar esses dois. Então tá lá, eu tenho um post. Vou usar esse to have length? Não, mas eu vou depois deletar esse post, né? Então vai mais ou menos reusando o que você criou anteriormente, né? Agora, tá me incomodando um pouco esse Axios aqui, jogado, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, e detalhe, tá? Isso aqui não é responsabilidade do teste, isso aqui não é responsabilidade do teste. Não é, tô deixando bem claro já. Mas qual é a ideia do refactoring? Eu tirar responsabilidades de dentro de coisas que têm uma granularidade mais fina, ou seja, de dentro de método, dentro de função, levar para fora para depois mover. Não preciso achar um destino imediato para isso. Eu não quero, digamos assim, perder tempo, talvez ter um esforço para identificar aonde eu devo colocar. Tá bom? Então, o que eu faço por enquanto? Eu vou deixar aqui, URL, method, data, ó. E aí eu vou fazer um return, vou copiar esse trecho aqui, ó, do Axios, né? Precisa desse await? Não precisa. Precisa desse post aqui? Não precisa. Na verdade eu vou estar chamando uma URL, o método também vai vir de um parâmetro e o data também. Então tá lá, já ficou um pouco mais objetivo e a gente desacopla. Olha que interessante. Pode chegar no ponto de eu não saber que eu estou usando Axios, que é o ideal, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar daqui e vou chamar request. Ficou até interessante, né? Faça uma request, estou fazendo uma await aqui, para
HTTP localhost 300/posts, passando um get, e aí eu não tenho data, porque na verdade, nesse caso específico, é um get. Se fosse um post, eu passaria o corpo dessa requisição, tá? Muito bem. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, vou fazer um ponto only, porque como eu estou refatorando, veja bem, a ideia da refatoração é fazer uma alteração na estrutura interna do código, do nosso projeto, do nosso software, com o propósito de torná-lo mais fácil de ser mantido, menos custoso de ser modificado, só que sem alterar comportamento. Então, eu não quero refatorar e ao mesmo tempo criar outro teste. Então, segura um pouco esse segundo. Vamos ver se esse primeiro funciona com essa modificação, né? Para daí a gente ir em frente. Porque se ele quebrar, não faz sentido. Então, fizemos um ponto only, fizemos o skip do outro teste. E um detalhe interessante, tá trabalhando nesse teste, ponto only, trabalha nesse teste. Você não tem que perder tempo executando todos os outros 200 testes da tua aplicação, né? Reforçando mais ainda a ideia de que não deve haver dependência. Bom, criamos aqui. Repara que eu não estou criando no banco de dados, como eu fiz no teste anterior. Eu estou simplesmente criando um objeto. E aí, eu vou falar, request, vamos mandar um post, e eu quero mandar. Aí os nomes você vai definindo. Vou chamar de data aqui, tá? Vou chamar de data. Então, estou mandando essa requisição, estou mandando o corpo dessa requisição, estou pegando essa resposta. Isso vai voltar um novo post para mim. E aí, esse post eu quero fazer uma assertion para saber se ele está correto. Como é que eu vou fazer isso? Expect post.title, porque você concorda que eu mandei gravar, ele vai vir para cá, fez o save post, o banco de dados me retornou o post recém inserido e eu vou pegar para ver se realmente foi aquilo que eu enviei, tá bom? Poderia fazer uma composição, de repente fazer uma chamada para buscar? Poderia também, só para isentar caso essa rota devolva o objeto de entrada. Dá para discutir um pouco isso, tá? To be data.title, que foi o que foi gerado, e expect post.content to be data.content. Beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? Delete post.id. Só isso. Quando eu rodar isso aqui, vamos ver aonde que vai quebrar agora, né? O que ele vai dizer. Olha que interessante, você vê como eu já estou fazendo TDD com o protocolo HTTP. Ele me voltou 404, que quer dizer not found, quer dizer que essa rota não existe. Então a gente vem para cá para o posts route. Eu até acho legal deixar os arquivos nessa ordem, né? Test, route, service, data. E aí eu vou criar, router.post/posts, async function, recebo uma request, uma response, e aí quero chamar a atenção para o seguinte, vou fazer só um end aqui, tá? Console log hack.body, para a gente ver o que está chegando aqui. Você vê que hack.body ele contém o corpo da requisição, só que o Express ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que interagir com esse corpo da requisição e definir isso no objeto. Eu até fiz já a instalação da biblioteca Body Parser, você pode usar Body Parser, só que até algumas pessoas me chamaram a atenção que o Express já voltou a incorporar também uma possibilidade para fazer essa conversão, né, usando express.json, que é o que a gente vai fazer agora. Então, desconsidere o Body Parser. Lembrando que eu uso Express desde 2014, mais ou menos. Isso já mudou algumas vezes, tá? 2014, 2015. Isso já mudou algumas vezes. Então, vamos lá, A gente pode fazer aqui, app.use, vou definir um middleware. Considere uma obra chamada Design Patterns, né, do Gang of Four, que é um clássico da literatura, né, escrito em Smalltalk, com a participação de Gang of Four, que são 4 autores, né, o Eric Gama, que
se inspirou principalmente pela tese dele de doutorado e convidou outras 3 pessoas, né? O Richard Helm, Ralph Johnson e John Blisides, que participaram com ele. E lá são documentados 23 padrões, divididos em 3 grupos, né, de criação, estrutura e comportamento, e que existe um que se chama cadeia de responsabilidade, que é o Chain of Responsibility, e que faz isso. Ele faz uma interceptação, é muito usado em requisição. Você vai lá para o Java, você tem o filter, você vai lá para o Angular, você tem o interceptor, aqui você tem o use, né? Eu já vi isso sendo usado de várias formas, né? Com várias nomenclaturas, mas não deixa de ser uma cadeia de responsabilidade. E aí a gente tem lá express.json, ou seja, ao realizar uma requisição, e eu até reforço a noção do próprio Roy Fielding, né, que é quem definiu esse termo REST, né, que fala que a web é um layered system, é um sistema em camadas, né? Entre a requisição, sair de um lugar e chegar em outro, ela passa em várias camadas, e aqui está passando em mais uma camada de conversão. Tá? Bom, feito isso, olha que legal usar o NodeMon, né? Ele reinicia para a gente. Né? Ó, viu que agora chegou title e contents? Então agora a gente pode vir aqui dentro da nossa rota e fazer o seguinte, olha, const post igual a rec.body. Peguei o post, né? Await, e aí eu vou invocar postService.savePost, passando post, vou obter a referência para esse novo post criado e vou fazer res.json new post devolvendo. Fica que eu fiz a diferenciação, o post que está entrando do post que está sendo criado. Tá? Bem, tira o server daqui, não vai mais ser usado. Feito isso, a gente já exercitou nos testes, então em teoria está funcionando. Volta aqui, pega esse post, verifica o title e depois apaga. Então, existe uma chance de funcionar. Vamos ver o que quebra, né? Ó, fez o skip, mas vamos verificar o banco, se não ficou lixo. Não ficou lixo. Vamos colocar esse detect open handle aqui. Ó. Pode ser que isso, por conta do timeout do pool de conexões, pode ser que isso agilize um pouquinho o nosso trabalho também. Então vamos rodar de novo. Ó. Lembrando que quando eu rodo de novo, ele tem que continuar funcionando. Ele não pode deixar lixo de forma alguma. E eu vou tirar o ponto only agora para os 2 testes serem executados. Né? Ó, vamos rodar os 2 agora. Vê que os 2 estão passando. Vem para o banco de dados, não tem nada sendo inserido. Então você vê que a gente está criando testes bem atômicos, bem consistentes, bem independentes. Vamos para o próximo. Bem, vamos lá. Então, vamos para o próximo teste. Ó, ponto only. Agora eu vou fazer o teste de update. Should update. Né? Should get posts. Save a post. Update a post. Bom, o mais legal é que conforme a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, já vai tendo uma base bem mais sólida, bem mais sustentável. Né? Então, repara que para o update, o que eu vou fazer? Eu vou criar um post. Ó, vou criar esse post previamente, então ele já está aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou usar um template literal para interpolar post.id, porque eu vou fazer /posts/id, fazendo um put. Né? E aí, olha que interessante. Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma alteração. Né? Eu vou falar assim, ó, post.title igual a generate, então eu vou modificar, uma vez que eu tenha feito a inserção dele, eu vou modificar. Né? E post.content generate, vou também gerar de novo. E aí, eu vou mandar esse post para o serviço de alteração. Né? Repara que eu não necessariamente vou esperar uma resposta aqui. Né? Não me interessa muito essa resposta nesse momento. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Updated post é igual a await postService.getPost. Passando o quê? Post.id. Bom, peguei esse post e aí eu quero ver o seguinte, ó. Updated post, ou seja, esse post que voltou, ele é igual àquele que eu mandei alterar? Então aqui, post title e post content.
Entenderam? Ó, passo número 1, meu cenário. Criei um post. Foi para o banco de dados, salvou. Tá lá. Passo 2, em memória, alterei esse post, não está no banco de dados, chamei o serviço de alteração. API REST entrou, mandou alterar. Tranquilo. Agora, sem API, fiz a chamada para um serviço, diz assim, banco de dados, me dá esse post de volta e agora eu vou conferir se o meu serviço funciona. Ao final, eu vou lá e faço um delete. Muito bem. Várias coisas para fazer aqui, né? Vamos ver. Ó, vou rodar, vai quebrar um monte de coisa ali. Opa, peraí, faltou o... Por que esse only não está funcionando? OnePass. Peraí que acho que ele não recarregou. Vamos lá. Ah, não salvei. Né? Aí não vai funcionar mesmo. Ó, 404. Então, já sabemos o fluxo. Vem para cá. Copia. Barra 2.id para pegar esse identificador. Né? Pega o post que está aqui. Tranquilo. Não precisa pegar o resultado. res.end para a gente encerrar essa requisição. Update post e eu vou passar, olha que interessante, rec.params.id, ou seja, eu vou pegar esse id que está vindo aqui em cima e vou pegar o post, o body. Ah, por que eu peguei separado? Pode ser interessante você garantir que isso aqui funciona, principalmente para questões de autorização, autenticação, aspectos de segurança, garantir que isso aqui está correto, tá? Você pode fazer algumas verificações. Mas você poderia ter pego de dentro do post também, sem problemas, tá? Bem, salvamos, vem para cá, exports, update post é igual a uma função que tem id e post, faz return, posts data, update post, passando id e post, fechou. Vem para cá, ó, exports, update post, id e post, return, database none, não quero voltar nada. Update, blog.post 7. Title S1, contents 2, where, id é o 3. Né? Então, ó, post.title, post.contents, id. Tranquilo, pessoal? Então você vê que fizemos o update. Né? Muito bem. Muito bem. Tem mais uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, que é esse getPost. Vamos implementar o getPost também? Ó. Exports getPost é uma função que recebe um ID e faz um return posts data getPost ID. Você vê? Bem simples. Vem para cá. Exports getPost. Ó. id, return, database.one. Você até pode botar one or known para garantir que, caso não tenha, você não lança uma exceção, tá? Fica a teu critério. Se você quiser tratar esse retorno, depois a gente vai falar sobre isso quando falar de status code, né? Select asterisco from blog.post where id. Tá aí. Beleza. Então, implementamos o getPost, implementamos o update post nas duas camadas. Implementamos aqui a nossa rota para fazer o update. Detalhe, aqui é put, tá? Não é post. E aí temos o nosso serviço. E vamos rodar. E vamos ver. Vamos ver o que quebra. Ó, diz que passou, mas a gente sempre é desconfiado, então vamos rodar. Ficou lixo ali. Olha lá. Ó. Ficou lixo. Então, vamos agora ver como é que a gente resolve esse negócio. Ó. Fiz o save post aqui, mandei para lá, fiz o delete post. Vamos rodar mais uma vez, porque pode ter sido da execução anterior, que eu acho que foi. Fechou. Então você vê que está funcionando. Ó, vou tirar o only e aí vai rodar todos. Ó. Eu tinha ficado da execução anterior. O teste, quando quebra, ele interrompe naquele ponto. Então dali para baixo nada executa. Tá? Então reparou que aí fechou o nosso teste de update. Vamos lá que agora ficou fácil, né? Vamos copiar aqui o update.
fazer um ponto only, should delete post. E olha como a estrutura é parecida. Ó, eu vou criar um novo post direto no banco de dados. Não vou precisar alterar esse post. Vou mudar para delete. Tira esse post daqui porque não tem body. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Não vou precisar fazer todas essas assertions. Posso fazer uma coisa bem simples, que é o seguinte. Ó, posts é igual a await post service.getPosts. E aí expect posts to have length de 0. Tá em meu expected. Você vê que interessante. Fizemos de uma forma bem simples. Dá para fazer também de outras, tá? Vamos ver o que vai quebrar aqui. Ó, não existe o delete, 404. Vem para cá, copia do put. Você vê como se já tem uma quantidade de testes criados previamente, quase tudo já vai existir. Ó, delete post. Fechou? Você vê que o delete post já existe aqui, o delete post já existe aqui e o get post também já existe. Então a gente já está meio caminho andado aí. Ó, se eu tivesse escrito certo expect, né? Ficaria mais fácil ainda. Ó, o que ele falou aqui? To have. Ó, tinha um que foi o lixo que ficou do que a gente criou e não apagou, né? Então aí eu tenho que ir no banco de dados mesmo, tá zerado. E aí rodamos, funcionando. Vamos agora rodar todos de uma vez, ó. Rodando todos. Você vê os nossos 4 testes executando. E é sempre legal fazer isso. Faz o ponto only, verifica o funcionamento de um, depois tira o ponto only, roda todos, roda mais de uma vez. A gente não mocou nada, não criou nenhuma data. Às vezes, quando você tem criação de data, pode ser que quebre num horário diferente. Pode ser que quebre quando está no horário de verão. Então tem vários aspectos que você tem que ficar ligado na hora de executar um teste, porque ele tem que funcionar sempre. Muito bem, esse foi mais um episódio da série sobre REST API. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão e não perca o próximo episódio. Até lá!